crise começou há mais tempo, é uma crise que se manifestou, em primeiro lugar, em agosto de 2007, né, o ano passado, e afetou gravemente o sistema de hipoteca nos Estados Unidos. Ao contrário dos mais otimistas, nós observamos que essa crise envolvia também o sistema bancário, com créditos podres, violação da legislação, empréstimos irregulares e todo tipo de fraude que acompanha historicamente o sistema bancário. E as estatísticas do Bureau de Estatística dos Estados Unidos, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, já anunciam para o terceiro trimestre algo muito importante que vai dar uma tonalidade ainda mais grave para a crise, mais sombria para a crise, que é o fato de que a taxa de lucro das empresas transnacionais, portanto do setor produtivo, ela apresenta, ao contrário dos 2 primeiros trimestres, uma caída já acentuada. Todos os prognósticos indicam que os Estados Unidos entram, portanto, não só numa crise cíclica, talvez a 7ª crise cíclica nos últimos 20 anos, mas talvez possa entrar num período de franca recessão. Isso impacta negativamente os países latino-americanos, países como o México, que tem 80% do seu comércio vinculado aos Estados Unidos. É tradicional naquele país o reforço do protecionismo, não só porque os Estados Unidos compram menos, mas o protecionismo é uma medicina anticrise que eles sempre tomam e vai afetar muito um país como o Brasil, que tem apostado o seu desenvolvimento capitalista a partir de uma concepção de economia exportadora, ou seja, o fundamental é o mercado externo. É preciso lembrar que, no caso brasileiro, a crise já dava sinais muito contundentes nos últimos 2 anos. Há uma drástica deterioração das contas nacionais, há um déficit nas transações correntes que mostra a saúde financeira do Brasil nos últimos 2 anos. Não só esse déficit, como há um déficit que se aprofunda de maneira muito rápida. O superávit comercial, que era de 46, 47 bilhões de dólares, esse ano não superará os 25 bilhões. E a saída do governo tende a ser uma receita mais ortodoxa para enfrentar a crise, favorecendo os ricos e prejudicando os pobres. Certamente o governo vai ampliar a taxa de juros, o que significa um aumento do desemprego para os trabalhadores, e certamente vai aumentar o superávit fiscal, o que significa cortes em saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura, segurança, infraestrutura, etc. Ou seja, favorecer os ricos no Brasil a partir de 90, que estabeleceram esse pacto a partir de 94, com o Plano Real, e passar o ônus da crise para os trabalhadores. A mesma receita que Bush está fazendo para os Estados Unidos, ou seja, mobilizando trilhões de dólares do orçamento público do contribuinte para salvar os ricos. A receita nos Estados Unidos encontra seu similar nos governos da periferia capitalista, tornando o capitalismo, deixando claro que o capitalismo é um sistema adverso para as massas, em que as maiorias efetivamente não podem ter vida mansa. O fato do governo estadunidense estar intervindo nessa questão, alguns analistas já estão chamando do fim do neoliberalismo, porque se fala que o neoliberalismo é justamente não ter Estado na economia. Qual a sua análise sobre isso? Bem, esse é um enfoque falso. Nós sempre preconizamos que o capitalismo não é nada sem o Estado. E o Estado está aí, é um Estado de classe, é um Estado que tem dono, é um Estado que sempre atua quando privatiza ou quando estatiza em favor dos ricos. Não se criaram as grandes estatais no Brasil ou nos países centrais para favorecer o povo. Se criaram as grandes estatais para acumular capital em favor dos grandes capitalistas nacionais e das empresas transnacionais. E também, quando se privatizaram essas grandes estatais, foram em favor dos ricos. De maneira que a intervenção na economia, nós não podemos cair na armadilha liberal. A armadilha liberal, que é precisamente com essa ideia de que o Estado não deve intervir na economia, ocultar um dado histórico fundamental e decisivo da economia capitalista. Sem a intervenção sistemática do Estado em favor dos ricos, o sistema capitalista desaba. É por isso que o controle do Estado tem que ser algo decisivo para os capitalistas, fundamental. E então não vejo nenhuma possibilidade de que desse enfoque, eu recuso esse enfoque, porque esse enfoque reproduz os equívocos básicos de como funciona um sistema capitalista. De outro lado, também não vejo nenhuma possibilidade de fim de neoliberalismo, porque as medidas que o Bush está tomando, que o governo dos Estados Unidos está tomando, elas não visam controlar o sistema bancário, elas visam intervir dando dinheiro para o sistema bancário. Mas não há uma mudança na legislação, o aperto de mecanismos de controle, regulação,
que foram próprios da época keynesiana. E, finalmente, nós devemos recordar o próprio Keynes, que em 1931, 2 anos após a grande crise de 29, recordava para todos, sendo ele um bom comportado e inteligente defensor do sistema, que os banqueiros tinham propensão ao suicídio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Keynes advertia que os banqueiros, quando eles se arruinam de forma tão convencional e ortodoxa, e convidam todos os seus companheiros de negócio para a ruína, de forma que ninguém possa criticá-los. E, em terceiro lugar, se arruinam tão violentamente que comprometem a saúde do sistema, de forma que o sistema capitalista, para seguir vigente, precisa resgatar precisamente os banqueiros em primeiro lugar. Essa é a lição histórica de 29 e foi a lição de todas as demais crises financeiras nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, que nós, economistas e os trabalhadores críticos, aqueles intelectuais efetivamente honestos, não podem esquecer. A ideia da Grande Depressão de 1929 não foi possível nos primeiros meses da crise. Na verdade, essa noção de Grande Depressão de 29 só começou a se consolidar a partir de 1934, 35, quando os efeitos mais destrutivos da crise global do capitalismo começaram a desaparecer. Portanto, é absolutamente compreensível que os homens da nossa época, que o mundo atual, não tenham a noção da gravidade da crise atual, muito mais profunda que a crise de 29. Muito mais profunda porque o capitalismo é muito mais maduro, porque a lei do valor interconectou todos os países e porque o período anterior de liberalização, na fase mais agressiva do capitalismo, preparou o terreno para a intensidade dessa crise. Portanto, eu não vacilo em afirmar que essa crise é mais do que uma crise financeira, é mais do que uma crise produtiva, é uma crise estrutural do sistema capitalista e será lembrada como a Grande Depressão de 2007 e 2008, em função das primeiras manifestações que tivemos em setembro de 2007 e sua deflagração completa a partir de 2008. Os grandes perdedores dessa crise serão, em primeiro lugar, os trabalhadores, que certamente vão amargar taxas de desemprego elevadíssimas nos países centrais e também muito grandes nos países da periferia capitalista, onde já impera um mercado de trabalho baseado na superexploração da força de trabalho. Portanto, o desemprego é a primeira característica. E ele vai assinalar o caráter desigual da crise. A crise não é devastadora para todos os setores. Nós vamos observar que os grandes capitais não só receberão benesses do Estado, como vamos verificar, através de intenso processo de fusões e aquisições, uma concentração e centralização do capital, tal como ensinou Marx no Capital. Portanto, esse é um segundo aspecto da crise. Primeiro, o desemprego. O segundo, um poder mais intenso para os monopólios. E, em terceiro lugar, o fato de que grande parte do prejuízo dessa crise será repassada pelos países centrais para os países periféricos. Portanto, a desigualdade entre as classes, a desigualdade entre os capitais, também vai se reproduzir como desigualdade entre os países. Os países da periferia capitalista, entre os quais o Brasil, talvez um dos países menos preparados para essa grande transformação que nós estamos vivendo, sofrerão intensamente. E o Brasil viverá uma crise devastadora nesses 3 aspectos: no desemprego altíssimo e no aumento da exploração da força de trabalho de imensos contingentes humanos. Em segundo lugar, pelo aumento dos monopólios e, portanto, do aumento da presença da empresa transnacional no Brasil. E, em terceiro lugar, um acentuado grau de endividamento estatal que tornará a vida no futuro muito mais difícil para as classes populares no Brasil. Esses são aspectos, então, decisivos dessa crise, que mesmo aqueles analistas mais abertamente defensores do sistema estão agora obrigados a reconhecer. Como que o professor analisa essa injeção de dinheiro que está sendo oferecida principalmente ao setor financeiro, aos bancos? Bem, a tentativa de o Estado salvar os bancos e as empresas
produtivas não é uma saída aceitável e nem é uma saída que salvará o sistema necessariamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o rombo financeiro das empresas produtivas é superior a 4 trilhões de dólares. E há ainda a insegurança completa do sistema bancário, que violou todas as regras bancárias nos Estados Unidos e deu rédeas soltas para uma política de juros que era considerada racional e que criou esse grande problema nos Estados Unidos. De resto, portanto, esse Estado, por maior que seja o déficit assumido, e o presidente Barack Obama aceitará esse ano um déficit de 13% do PIB, que é um PIB trilionário, esse déficit é incapaz de tirar, de recuperar a taxa de lucro das empresas. Mas a concessão de recursos públicos para o sistema bancário não fará mais do que aumentar o grau de endividamento das empresas. E os Estados Unidos se encontram ao borde de uma necessária, e a meu juízo inexorável, estatização do sistema bancário, que lá eles chamam de nacionalização do sistema bancário. Mas mesmo assim, alguém terá que pagar essa conta. Esse déficit não pode permanecer tão expressivo por tanto tempo. E o desemprego já está cobrando seu preço nos Estados Unidos, é a face mais visível de uma administração capitalista da crise em favor, portanto, dos grandes monopólios. Barack Obama, que veio para mudar a herança republicana, na prática faz uma transição ultraconservadora, sem dúvida alguma a transição mais conservadora do pós-guerra. Manteve impostos chaves para a América Latina, figuras do mundo republicano, no mundo das finanças aceitou indicações estratégicas do Partido Republicano e faz uma administração que encontra aplauso entre adeptos do Partido Republicano e Democrata. A crise obrigou um consenso dentro dos Estados Unidos. Por último, é óbvio que esse programa de Barack Obama é um programa que tenta recuperar o prestígio dos Estados Unidos, a hegemonia que vem perdendo de maneira absolutamente clara no cenário mundial. Razão pela qual o discurso de Barack Obama é um discurso de ultranacionalismo. É um discurso ultranacionalista, que pode surpreender alguns desavisados que não acompanham a sociedade estadunidense, mas que é uma marca daquela sociedade, o nacionalismo, e agora reforçado pelo nacionalismo econômico e pela intensidade da crise. Mas essa intervenção, que pretende desautorizar de vez o discurso, as promessas do liberalismo que não foram cumpridas, não deixará de semear as ilusões keynesianas, que tampouco será suficiente para tirar o capitalismo da crise. O cenário é incerto para os países centrais, a Grande Depressão apenas mostra seus primeiros efeitos e nós ainda viveremos capítulos dramáticos dessa crise econômica, que certamente se transformará numa crise política pela hegemonia do mundo, vai intensificar a luta entre as potências e vai intensificar o grau de exploração que os países centrais historicamente submetem ou tentam submeter os países da periferia capitalista, e nesse caso, no nosso caso, os países da periferia capitalista latino-americana. A depressão de 29 rivalizava naturalmente dois sistemas, o sistema capitalista e o sistema que se autodenominava socialista. A despeito de suas limitações, era um adversário formidável para o sistema capitalista. A Grande Depressão de 2007 e 2008 é uma Grande Depressão que não encontra aparentemente um sistema rivalizando. A integração capitalista da China ao sistema e a possibilidade de que ela, em alguma medida, ajude na recuperação capitalista é muito mais do que uma ironia da história. É a demonstração da natureza do regime chinês, do nacionalismo chinês e do controle estatal e partidário que se exerce na China, que também certamente sofrerá os seus abalos. Na Europa, os trabalhadores e suas organizações, os partidos de esquerda, estão naturalmente vivendo um grande refluxo, uma grande ressaca das transformações produtivas ocorridas na economia e do combate feroz que as classes dominantes, os empresários e o Estado capitalista desenvolveu contra as organizações sindicais e os partidos socialistas.
A África também não existe um poderoso movimento de massas. O movimento de libertação nacional dos anos 60 perdeu impacto, perdeu força, perdeu lucidez. E somente na América Latina é que nós estamos observando a erupção disso que eu chamo nacionalismo revolucionário, que se preparou melhor do que outras regiões para enfrentar a crise. Portanto, países como a Venezuela, o Equador, a Bolívia têm instrumentos estatais e força política, coesão social para enfrentar isso, para enfrentar essa crise, tornando os efeitos menos perversos. E mostram, de alguma maneira, como o mundo em crise permite e exige alternativas populares. A América Latina, portanto, que já foi, durante a época neoliberal, um protagonista da história mundial, rompendo com aquele consenso imposto pela força do capital, encontra agora uma segunda oportunidade, o enfrentamento da crise global a partir de países da periferia latino-americana que estão propondo há mais tempo saídas populares, o que significa transformação radical e profunda do Estado latino-americano, um Estado que tem que ter maior controle popular. Segundo, regimes que têm maior respaldo na sociedade, é o caso da Venezuela, é o caso da Bolívia, é o caso do Equador, e uma ordem jurídica e transformações econômicas que favoreçam o controle da sociedade sob os instrumentos de coerção política, de convencimento intelectual e, sobretudo, de apropriação da riqueza. Então, na América Latina, nós vamos viver agora uma fase também muito importante de protagonismo do que nós chamamos genericamente bolivarianismo ou do nacionalismo revolucionário, que, insisto, vou sublinhar sempre, não é o mesmo na Venezuela, no Equador, na Bolívia, e não será o mesmo em outros países. São revoluções nacionais importantíssimas no mundo em transformação, que a América Latina contribui para que essa transformação atenda os interesses das maiorias, atenda os interesses populares e atenda os interesses nacionais. O senhor arriscaria algum prognóstico em nível de Brasil, considerando o baixo índice de mobilização dos sindicatos, dos movimentos sociais hoje no nosso país? A crise vai tirar os trabalhadores da apatia. A crise vai remover a paralisia intelectual que afetou universitários, que afetou os sindicatos, que afetou os partidos políticos. A crise está exigindo uma resposta mais criativa. O segundo aspecto é essa ideia ainda dominante que a crise não será tão intensa no Brasil, será devastadora no Brasil. Entre outras razões, pelo simples fato de que essa é a economia de desenvolvimento capitalista relativo mais avançada da América Latina. E aqui será mais intenso. E aqui nós também teremos espaço social para rever profundamente aquele modelo econômico aplicado em 94, que contou com o respaldo de gregos e troianos, que é o Plano Real, que definitivamente esgotou, de uma economia voltada para o exterior, uma economia exportadora, e baseada, sobretudo, na contenção do consumo interno, quer dizer, baseada na superexploração dos trabalhadores. Esse modelo está esgotado, a elite brasileira está assaltando o Estado através de uma captura do BNDES para interesses que não são da maioria da população, com a disponibilização de 35 bilhões das reservas que o Banco Central possui para pagar o endividamento das empresas brasileiras no mercado internacional e nos mercados que desapareceram dado o protecionismo dos países centrais. Portanto, é hora da imaginação política e econômica aqui romper definitivamente com essa ideia da dependência, do subdesenvolvimento, criar um mercado interno de massas, e para isso será necessário naturalmente novas lideranças políticas, novas forças políticas, que o dinamismo da crise irá inexoravelmente criar. Portanto, não temos que nos desesperar, devemos manter a lucidez, a análise, o acompanhamento da situação e um compromisso militante para que as maiorias tenham efetivamente esse protagonismo que perderam no Brasil nos últimos anos. O socialismo ainda é uma alternativa? O socialismo é a única alternativa ao capitalismo. O capitalismo, no momento de crise, está mostrando exatamente a irracionalidade do sistema. Como é possível que trilhões da riqueza pública sejam drenados para os bancos e para os grandes capitalistas? Como é possível que o Estado tenha mantido um grau de cumplicidade
com a violação da legislação, com a Constituição, com os interesses republicanos em tal escala? Como é possível que possamos manter a hegemonia da economia a partir das esperanças na iniciativa privada, que precisamente agora se revela incapaz de sair da crise, com um grau de endividamento muito grande, com escassa capacidade de inovação, com nenhuma sensibilidade social para os milhões de trabalhadores que irão perder tudo nessa crise. Portanto, o sistema, quando mostra a sua irracionalidade completa, revela também a necessidade de uma alternativa racional em que a riqueza produzida seja administrada por aqueles mesmos que geram essa riqueza. Esse sistema, a despeito de todos os adjetivos que possamos dar em função da evolução histórica, ainda se chama socialismo. Que tipo de socialismo? Esse é o debate que nós vamos fazer, esse é o debate que as sociedades latino-americanas estão fazendo, que a sociedade mundial está fazendo. E nós temos agora a grata condição de que aprendemos com aqueles regimes que se auto-identificaram como socialistas e que cometeram erros e atrocidades e irracionalismos também muito grandes. É a partir dessa experiência que nós estamos autorizados a discutir o socialismo como uma alternativa para o século XXI. E é um debate aberto, intelectuais, trabalhadores, presidentes, pequenos e médios empresários, todos vão discutir qual é o seu perfil, qual é o caminho para chegar a essa conquista histórica. Mas, sem dúvida, o socialismo agora tem um espaço social para ser discutido como uma alternativa racional à irracionalidade do sistema capitalista.